tranquilidade pacata da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, foi brutalmente interrompida no final dos anos 90 por um rastro de sangue e desespero. O que parecia ser uma sequência de crimes isolados, logo se revelou a obra de um predador calculista e invisível, que passaria a ser conhecido pela alcunha sombria de O Monstro de Rio Preto. O pânico se instalou nos bairros periféricos e nas áreas rurais da região à medida que mulheres começaram a desaparecer sem deixar rastros, quebrando a rotina de segurança que os moradores locais tanto prezavam. A Polícia Civil enfrentava um dos maiores desafios de sua história recente: identificar uma mente criminosa que operava nas sombras, escolhendo suas vítimas com precisão cirúrgica e sem deixar pistas aparentes para os peritos. O clima de desconfiança transformou vizinhos em suspeitos e fez com que as janelas das casas fossem trancadas muito antes do cair da noite. A primeira peça desse quebra-cabeça macabro surgiu quando o corpo de uma jovem foi localizado em um terreno baldio, com sinais claros de violência extrema e estrangulamento. A brutalidade do ato chocou os investigadores veteranos da Delegacia de Homicídios. A ausência de testemunhas e a falta de vestígios biológicos óbvios na cena do crime indicavam que o assassino possuía um modus operandi metódico e conhecia detalhadamente a rotina de patrulhamento da polícia militar naquelas coordenadas. À medida que os dias avançavam, a pressão da opinião pública e da imprensa local exigia uma resposta rápida das autoridades, mas o criminoso parecia sempre um passo à frente, alimentando-se do medo coletivo que paralisava a cidade. O que ninguém imaginava era que o monstro não era um forasteiro, mas alguém que circulava livremente pelas mesmas ruas, observando o desespero de suas futuras presas. O pânico atingiu o ápice quando um segundo desaparecimento foi registrado em circunstâncias assustadoramente idênticas. Uma jovem mãe de família sumiu após sair do trabalho no início da noite, fazendo o mesmo trajeto cotidiano de poucos quarteirões até sua residência. A busca incessante de familiares e amigos terminou de forma trágica dias depois, quando seus restos mortais foram encontrados ocultos sob galhos e folhagens em uma estrada vicinal de terra. O padrão pericial estava consolidado. O agressor agia no crepúsculo, utilizava a força física para subjugar as vítimas rapidamente e escolhia locais de descarte que dificultavam a preservação de evidências forenses. A força-tarefa da Polícia Civil percebeu que estava lidando com um serial killer em plena atividade, cuja sede de violência aumentava a cada novo ataque bem-sucedido. E enquanto a cidade clamava por justiça, a inteligência policial começou a traçar um perfil psicológico que revelaria uma caçada humana sem precedentes no interior paulista. Com 2 crimes brutais confirmados e o fantasma de outros desaparecimentos não solucionados rondando a região, a Delegacia Seccional de São José do Rio Preto convocou seus melhores investigadores e analistas forenses. O primeiro passo estratégico foi unificar todos os boletins de ocorrência que envolviam agressões ou tentativas de abordagem suspeitas contra mulheres nos últimos meses. A análise minuciosa desses dados revelou um padrão geográfico claro. O agressor concentrava suas ações em uma área perimetral específica, utilizando terrenos de vegetação densa e pouca iluminação pública como zonas de caça e emboscada. A perícia médico-legal determinou que o assassino possuía grande força física e exibia um traço de sadismo acentuado, prolongando o sofrimento das vítimas antes de asfixiá-las. Os investigadores começaram a trabalhar com a hipótese de que o criminoso utilizava algum tipo de veículo, possivelmente uma motocicleta ou um carro comum, para abordar as vítimas oferecendo carona ou fingindo pedir informações antes de rendê-las sob ameaça de arma branca. Essa dinâmica explicava como ele conseguia retirar as mulheres das vias públicas sem chamar a atenção dos poucos passantes. Retratos falados foram desenhados com base em depoimentos de sobreviventes que conseguiram escapar de tentativas de abordagem parecidas na região, mas as descrições eram vagas devido à escuridão dos locais. O rosto do monstro continuava a ser um mistério, uma sombra que desafiava a competência técnica dos homens da lei e alimentava os boatos que circulavam pelas rádios locais. Paralelamente às buscas de campo, psicólogos forenses e especialistas em análise comportamental foram consultados para traçar o perfil do assassino. O diagnóstico técnico apontava para um indivíduo antissocial, com profunda rejeição à figura feminina, alta capacidade de dissimulação e que provavelmente mantinha uma fachada de cidadão comum e trabalhador exemplar durante o dia. Essa dualidade tornava a identificação ainda mais complexa, pois o monstro não se encaixava no estereótipo de criminoso marginalizado. Ele vivia entre a população, talvez frequentasse os mesmos comércios e ouvisse as notícias sobre seus próprios crimes sem se esboçar qualquer reação. A polícia sabia que para capturá-lo, precisaria montar uma armadilha que explorasse o seu ponto fraco.
o excesso de confiança que o fazia acreditar ser completamente infalível. A caçada policial entrou em sua fase mais crítica quando a inteligência da Polícia Civil decidiu mudar a tática operacional. Em vez de apenas reagir aos crimes após o encontro dos corpos, o comando da operação determinou o posicionamento de policiais femininas disfarçadas, agindo como iscas nas rotas mapeadas como as favoritas do predador. Mulheres policiais caminhavam sozinhas pelos pontos escuros e paradas de ônibus periféricas nos horários de maior incidência dos ataques, enquanto viaturas descaracterizadas permaneciam à espreita nas proximidades, prontas para intervir ao menor sinal de abordagem suspeita. O risco era extremo, mas a urgência em estancar o rastro de morte justificava a ousadia da manobra tática. Nas noites frias do interior paulista, as equipes de campana vigiavam cada movimento suspeito. Carros que reduziam a velocidade ou motociclistas que davam voltas repetidas pelo mesmo quarteirão eram imediatamente monitorados e tinham suas placas checadas via rádio. No entanto, o assassino exibia uma astúcia animal. Ele parecia farejar a presença em comum de segurança e evitava agir quando percebia qualquer alteração na rotina das ruas. A tensão entre os policiais aumentava cada noite em claro. A cidade segurava o fôlego, sabendo que um erro de comunicação ou um segundo de distração da equipe de apoio poderia custar a vida de uma policial disfarçada. O jogo de xadrez entre a lei e o crime havia atingido seu ponto de ebulição. A reviravolta fundamental aconteceu não nas ruas, mas dentro do laboratório de criminalística. Os peritos forenses que analisavam as vestes da segunda vítima conseguiram isolar um fragmento microscópico de tecido epitelial e fios de cabelo que não pertenciam a ela, guardados sob as unhas da jovem como um último ato de resistência antes da morte. Esse material genético era a assinatura biológica inquestionável do assassino. O DNA coletado foi inserido nos bancos de dados, mas como o criminoso ainda não possuía condenações anteriores que exigissem o cadastro genético, a polícia precisava de um nome para cruzar as informações. A investigação dependia agora de uma denúncia anônima ou de um deslize do próprio suspeito para que a ciência forense pudesse fechar as algemas ao redor de seus pulsos. O cerco contra o monstro de Rio Preto finalmente se fechou após uma ligação anônima recebida pelo Serviço de Disque Denúncia da Polícia Militar. A voz do outro lado da linha indicava que um homem com comportamento extremamente agressivo e histórico de violência doméstica residia em um dos bairros monitorados, e que suas saídas noturnas coincidiam perfeitamente com as datas dos desaparecimentos das vítimas. Com o nome e o endereço do suspeito em mãos, os investigadores da Homicídios montaram uma vigilância discreta ao redor do imóvel, passando a monitorar cada passo do indivíduo, suas rotinas de trabalho e os veículos que utilizava. Ao checarem os antecedentes do homem, a polícia descobriu que ele já havia sido investigado anos antes por crimes de menor potencial ofensivo, mas sua ficha criminal oficial não refletia a periculosidade de um serial killer. No dia marcado para a abordagem, uma equipe de investigadores interceptou o suspeito quando ele saía de sua residência no início da noite. Ele não esboçou reação imediata, demonstrando uma frieza que impressionou os policiais. Conduzido à delegacia sob mandado de prisão temporária, o homem negou veementemente qualquer envolvimento com as mortes das jovens, mantendo uma postura arrogante e alegando ser vítima de uma terrível perseguição policial infundada. A arrogância do suspeito ruiu quando o delegado apresentou o trunfo guardado pela investigação, o laudo do exame de DNA. Confrontado com a prova científica irrefutável de que seu material genético fora encontrado sob as unhas e nas roupas das vítimas, o homem empalideceu. A ciência forense desarmava a dissimulação do psicopata. Sem saída diante das evidências biológicas incontestáveis, sua postura mudou drasticamente, e ele começou a detalhar, com uma riqueza de detalhes assustadora e total ausência de remorso, como havia planejado e executado cada um dos crimes. A máscara do cidadão comum caía definitivamente, revelando o monstro que havia aterrorizado o interior do estado. A sala de interrogatório da delegacia de São José do Rio Preto tornou-se o cenário de revelações perturbadoras. Ao longo de horas de depoimento gravado em vídeo, o monstro de Rio Preto explicou a dinâmica de suas ações com a frieza de quem relata uma tarefa rotineira. Ele confessou que sentia uma necessidade incontrolável de exercer poder e controle absoluto sobre suas vítimas, escolhendo mulheres que expressavam fragilidade ou que caminhavam sozinhas por locais desprotegidos para facilitar o ataque rápido e evitar qualquer chance de reação eficaz. O criminoso revelou às autoridades a localização exata de locais de descarte que a polícia ainda não havia associado à sua assinatura criminal, abrindo margem para a elucidação de outros casos de desaparecimento que permaneciam arquivados como mistérios locais há anos.
A perícia técnica foi acionada imediatamente para realizar escavações e buscas nessas novas coordenadas indicadas pelo assassino, encontrando fragmentos ósseos e objetos pessoais que confirmavam a extensão de seu rastro de violência pela região. Cada nova descoberta aumentava a indignação dos policiais e consolidava a imagem de um dos maiores predadores em série do interior de São Paulo. O depoimento do assassino jogou luz sobre as falhas de iluminação e segurança nos bairros periféricos que ele utilizava a seu favor. Ele admitiu que monitorava os horários dos ônibus de trabalhadores e sabia exatamente quais quarteirões ofereciam as melhores rotas de fuga, sem cobertura de câmeras ou vigilância particular. A confissão minuciosa serviu não apenas para garantir sua condenação, mas também como um alerta brutal para as autoridades municipais sobre a urgência de melhorar a infraestrutura urbana para proteger a população civil. Com o encerramento do interrogatório, o inquérito policial foi relatado ao Ministério Público com carga máxima de provas materiais, preparando o caminho para um julgamento histórico que mobilizaria todo o Estado. O julgamento do monstro de Rio Preto transformou as imediações do Fórum Local em um cenário de intensa mobilização popular. Centenas de moradores, familiares das vítimas e ativistas de direitos humanos concentraram-se nas calçadas carregando cartazes com fotos das jovens assassinadas e exigindo a pena máxima permitida pela legislação penal do país. O clima de comoção e revolta exigiu um forte esquema de segurança por parte da polícia militar, para evitar tentativas de linchamento e garantir a integridade física do réu e dos jurados que compunham o conceito de sentença. No interior do salão do júri, a acusação liderada pelo Ministério Público apresentou um libelo acusatório robusto e contundente. O promotor de justiça utilizou projetores para exibir os laudos periciais de DNA, as fotos detalhadas das cenas de crime e os vídeos do interrogatório, onde o próprio réu confessava os homicídios com frieza assustadora. A estratégia da acusação foi demonstrar que o réu agiu com crueldade, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, qualificando os crimes de forma a elevar a pena final ao patamar mais alto possível. Cada palavra da acusação ecoava como um grito por justiça em nome das famílias destruídas. A banca de defesa técnica tentou argumentar a tese de semi-imputabilidade, alegando que o réu sofria de graves transtornos psiquiátricos que limitavam sua capacidade de compreender a ilicitude de seus atos no momento dos ataques. No entanto, os laudos dos peritos psiquiatras do Estado foram taxativos. O assassino possuía plena capacidade mental, sabendo exatamente o que estava fazendo e planejando suas ações para evitar a captura, o que caracterizava uma personalidade psicopática, mas perfeitamente consciente de seus atos. Diante da fragilidade dos argumentos da defesa e da solidez das provas científicas, o Conselho de Sentença reuniu-se na sala secreta para ditar o destino do criminoso que havia roubado a paz de Rio Preto. Após horas de deliberação tensa na sala secreta, os jurados retornaram ao salão principal do júri para anunciar a decisão. O silêncio na sala de audiências era absoluto quando o magistrado leu a sentença detalhada. O réu foi considerado culpado de todas as acusações de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e estupro em relação às vítimas identificadas pela investigação. A somatória das penas individuais resultou em uma condenação que ultrapassava as décadas de reclusão em regime fechado, garantindo que o monstro de Rio Preto passaria o resto de seus dias produtivos atrás das grades de um presídio de segurança máxima. A leitura do veredito provocou choro compulsivo e abraços emocionados entre as mães e irmãos das vítimas presentes na plateia. A sensação de que a justiça havia sido feita, ainda que não pudesse trazer as jovens de volta, trouxe um fechamento doloroso, mas necessário, para as famílias que haviam passado meses vivendo sob o peso do luto e da incerteza. O assassino ouviu a sentença sem esboçar qualquer traço de emoção ou arrependimento, mantendo o mesmo olhar distante e frio que exibira desde o momento de sua captura pelas equipes de investigação. O destino do criminoso foi o Sistema Penitenciário de Segurança Máxima do Estado de São Paulo, conhecido por abrigar os detentos de maior periculosidade e isolá-los do convívio comum para evitar a articulação de novas redes criminosas. A transferência foi realizada sob forte escolta armada de agentes penitenciários de elite, encerrando formalmente o capítulo de terror que o homem havia escrito nas páginas da história de São José do Rio Preto. O monstro estava trancado, mas as lições deixadas por seus crimes continuariam a ecoar pelas salas de aula de academias de polícia e fóruns de debates jurídicos por muitos anos. Embora o assassino estivesse cumprindo sua pena longe dali, as cicatrizes deixadas pelo monstro de Rio Preto na estrutura social da cidade demoraram anos para cicatrizar. O trauma coletivo alterou profundamente os hábitos de convivência dos moradores dos bairros afetados. Mulheres mudaram suas rotinas de deslocamento.
Empresas de transporte público foram pressionadas a revisar os pontos de parada em áreas escuras e os moradores passaram a investir mais em sistemas domésticos de segurança e iluminação comunitária, transformando o medo em uma busca constante por autoproteção. As famílias das vítimas precisaram reconstruir suas vidas sobre os escombros da dor e da ausência. Muitas das mães das jovens uniram-se em associações de apoio a familiares de vítimas de crimes violentos, transformando o luto em ativismo social para cobrar melhorias nas políticas públicas de segurança e acolhimento psicológico do Estado. A memória das jovens assassinadas passou a ser honrada não apenas em lápides, mas em passeatas e debates sobre a violência contra a mulher na sociedade contemporânea, garantindo que seus nomes jamais fossem esquecidos pelo tempo. A análise do caso por sociólogos e especialistas em segurança urbana destacou como a negligência com a iluminação e a infraestrutura das periferias das grandes cidades criou um ambiente ideal para a proliferação de predadores em série. O Joelma, o crime do Poço e o sequestro de Wellington Camargo provaram, cada um à sua maneira, que as grandes tragédias humanas frequentemente se alimentam das brechas deixadas pelo próprio planejamento social e pela falta de vigilância. O caso do monstro de Rio Preto permaneceu como um alerta severo de que a segurança pública não se faz apenas com viaturas nas ruas, mas com a ocupação inteligente e protetiva dos espaços urbanos pelos cidadãos. O desmantelamento da estrutura criminosa do monstro de Rio Preto deixou um legado técnico indelével para as forças de segurança do interior de São Paulo. A integração bem-sucedida entre o trabalho de inteligência de campo, o mapeamento geográfico de padrões criminais e a precisão científica dos exames de DNA serviu como um modelo operacional a ser replicado em investigações de crimes complexos em todo o estado. As delegacias especializadas do interior passaram a receber investimentos maciços em equipamentos modernos de coleta e análise de vestígios microscópicos, reduzindo a dependência dos laboratórios centrais da capital. Os delegados e peritos que atuaram diretamente no caso foram convidados a palestrar em academias de polícia e universidades federais, compartilhando a experiência da montagem da armadilha tática e da condução do interrogatório psicológico que quebrou a resistência do psicopata. O caso provou que o combate a criminosos em série exige uma abordagem multidisciplinar, que vai além dos métodos tradicionais de policiamento ostensivo e demanda paciência, rigor científico e cooperação comunitária através de canais seguros de denúncia anônima. A evolução dos bancos de dados genéticos no Brasil ganhou nova relevância após o desfecho do crime de Rio Preto. O debate sobre a obrigatoriedade da coleta de DNA de todos os condenados por crimes hediondos avançou no Congresso Nacional, impulsionado pela constatação de que muitas vidas teriam sido salvas se o agressor já estivesse fichado no sistema biológico do Estado desde os seus primeiros delitos menores. O sacrifício das vítimas de Rio Preto tornou-se, assim, um marco na evolução da engenharia forense nacional, ajudando a fechar as portas da impunidade para futuros predadores antes que eles pudessem repetir seus passos de sangue. Hoje, as ruas de São José do Rio Preto, que outrora serviram de cenário para o terror do predador invisível, recuperaram sua rotina pacífica. Mas a lembrança do caso permanece gravada na crônica policial brasileira como um exemplo definitivo de como a maldade pode se ocultar sob a fachada mais banal da normalidade. Os terrenos baldios foram ocupados por novas edificações e as lâmpadas de vapor de sódio deram lugar a sistemas modernos de iluminação em LED, mas o passado vigia em silêncio através das memórias de quem viveu aqueles dias de angústia. Estudar o caso do monstro de Rio Preto é compreender que os monstros reais não habitam contos de fadas ou filmes de ficção. Eles vestem roupas comuns, usam transporte público e sentam-se ao nosso lado nos bancos de praças urbanas. A resiliência das equipes de investigação e a coragem das policiais que agiram como iscas nas noites frias de Goiás e São Paulo demonstraram que o Estado possui as ferramentas necessárias para caçar e punir aqueles que violam o pacto social da sobrevivência humana. A história encerra suas páginas nos arquivos da justiça comum, mas abre uma reflexão profunda sobre as dinâmicas de segurança que cercam as nossas próprias vidas cotidianas nas metrópoles contemporâneas. Diante de tudo que foi exposto sobre a dissimulação do assassino e as falhas estruturais que ele aproveitou nas periferias, fica a grande questão que move os debates entre especialistas e entusiastas de true crime. Você acredita que a proliferação de assassinos em série no Brasil é potencializada pela falta de infraestrutura e iluminação nos bairros periféricos? Ou a mente de um psicopata sempre encontrará uma forma de agir, independentemente das barreiras físicas impostas pela segurança urbana? Deixe sua opinião nos comentários.